Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre multiplicação de frações. A fim da gente introduzir essa operação, vamos calcular 2/5 de 1/3. Tá? Então, a fim da gente introduzir essa operação multiplicação de frações, a gente vai calcular inicialmente 2/5 de 1/3. Só que a gente vai fazer isso geometricamente, para a gente tentar enxergar uma relação, tá bom? Bom, e a fim de calcular 2/5 de 1/3 geometricamente, eu vou considerar um retângulo aqui, olha. Aqui, aqui e aqui. Inicialmente vou dividir esse retângulo em 3 partes iguais, porque eu quero calcular 2/5 de 1/3. Então vou dividir o retângulo em 3 partes iguais. Aqui. E aqui, pronto. Então, eu tenho um retângulo dividido em 3 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1/3 desse retângulo. Vou tomar a primeira parte, essa aqui de cima, olha. Essa primeira parte aqui. Aqui eu tenho 1/3. Excelente. Aqui está 1/3. Pronto. Bom, o que eu preciso calcular agora, pessoal? Eu preciso calcular, olha só, 2/5 de 1/3. Ou seja, 2/5 dessa região em vermelho. Não é isso? Não vai se perder, não. O que eu estou fazendo? Eu quero calcular 2/5 de 1/3. Para isso, eu considerei esse retângulo e dividi esse retângulo em 3 partes iguais. Tomei uma partezinha. Tá aqui, essa parte em vermelho. Essa parte em vermelho corresponde a 1/3 do retângulo. Muito bem. Agora, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular 2/5 de 1/3, ou seja, 2/5 dessa parte aqui em vermelho. E a fim de calcular 2/5 dessa região aqui em vermelho, eu vou fazer o seguinte, vou dividir essa região em 5 partes iguais. Vou dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes iguais e vou tomar quantas dessas partes? 2 dessas partes. Aqui, ó. 1, 2. 2 quadradinhos desses, né? Aqui. Pronto. Aqui está, pessoal, geometricamente, né, a solução do nosso problema. 2/5 de 1/3 é essa região em verde. Muito bem, a fim da gente comparar essa região em verde com o todo, ou seja, a fim da gente determinar que fração essa região aqui, olha, em verde, representa de todo o retângulo, eu vou dividir esse retângulo em pedaços menores e iguais. Assim, olha. Aqui, aqui e aqui. Observe que agora o retângulo foi dividido em 15 partes iguais e a região em verde corresponde a 2 dessas partes. Portanto, a região em verde é o quê? 2/15 do retângulo. Assim, 2/5 de 1/3 é igual a quanto? É igual a 2/15. Entenderam a expressão? 2/5 de 1/3 é igual a 2/15. Pessoal, esse procedimento de calcular fração de fração, nós vamos definir como multiplicação de frações, entendeu? O procedimento de calcular fração de fração, nós vamos definir como multiplicação de fração. E aí você vai escrever assim, olha, 2/5 vezes 1/3 é igual a 2/15, tá? Então, o procedimento de calcular uma fração de outra fração, nós vamos definir como multiplicação de frações. Portanto, 2/5 de 2/3, nós vamos notacionar assim agora, 2/5 vezes 1/3. 2/5 vezes 1/3. Isso deu o quê? 2/15. O que esse exemplo vem mostrar pra gente, pessoal? Olha que bacana. O que esse exemplo vem mostrar pra gente? Ele vem mostrar pra gente que para você multiplicar duas frações, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Não é isso que está acontecendo? Ó, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. É exatamente essa a definição dessa operação. De modo geral, a gente tem o seguinte, olha, A sobre B vezes C sobre D é igual a A vezes C sobre B vezes D. Ou seja,
Para você multiplicar duas frações, basta multiplicar numerador com numerador, tá aqui, e denominador com denominador. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá. Primeiro exemplo, calcule no item A 2/5 vezes 1/3. De acordo com a regrinha, o que eu devo fazer? Multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 1, e denominador com denominador, 5 vezes 3. 5 vezes 3. Aí a gente obtém 2 vezes 1 dá 2, sobre 5 vezes 3, 15. Acabou. Bom, pessoal, é claro que você pode pular essa passagem aqui, né? Já colocar o resultado direto. Não tem problema nenhum. A regra é bem simples, na verdade. Já vamos fazer assim, meio que direto? O que vai ser 3/4 vezes 2/7? O que eu devo fazer? Multiplicar numerador com numerador. 3 vezes 2, 6. Sobre denominador com denominador. 4 vezes 7, 28. Observe que 6 sobre 28 dá pra gente simplificar, né? Dá pra gente simplificar aqui por 2, né? Simplifica aqui e aqui por 2. Bom, 6 dividido por 2 vai dar 3 e 28 dividido por 2 vai dar 14. Agora aqui cabe uma observação, pessoal. Ou cabe uma observação. Ao invés de você simplificar aqui, você poderia estar simplificando aqui, olha, o 2 com 4. Isso pode fazer. Simplificar o 2 com 4. Você tem que simplificar um elemento do numerador com um do denominador. Você poderia estar simplificando aqui. E eu até aconselho simplificar antes, porque aí você vai estar trabalhando com números menores. Vamos fazer assim? Olha, então, a dica aqui é a seguinte, Antes de você multiplicar as frações, verifique se dá para simplificar alguma coisa do numerador com alguma coisa do denominador. Aqui dá para a gente fazer, não dá? Dá para simplificar o 2 com 4. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Lembrando que esse simplificar que a gente fala significa dividir, né? Dividir tanto 2 como 4 por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Agora, 3 vezes 1, 3, sobre 2 vezes 7, 14. Mas cuidado com esse simplificar, cuidado com os cortes, pessoal. Se fosse sinal de mais aqui, olha só, se fosse assim, 3/4 mais 2/7, você não pode cortar isso com isso de forma alguma, hein? Pelo amor de Deus. Só funciona esse corte, essa simplificação, se a gente estiver falando de multiplicação de frações. Vamos lá. Aqui agora, 1/2 vezes 5/6. 1 vezes 5 dá 5, sobre 2 vezes 6, 12. Excelente. Agora, 2/3 vezes 1/5. 2 vezes 1 dá 2, sobre 3 vezes 5, 15. 2 quinzeavos. Vamos lá, agora, 3/4 vezes 1/7. 3 vezes 1 dá 3, sobre 4 vezes 7, 28. Aqui, 5/8 vezes 2/3. Observe que dá para a gente simplificar esse 2 com 8. Tá? E aí, novamente, convém a gente simplificar antes, né? Antes de sair multiplicando. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4, dividindo tudo por 2. 5 vezes 1 dá 5, sobre 4 vezes 3, 12. Aqui também dá para simplificar, olha, esse 4 com esse 2, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 2. 1 vezes 5 dá 5, sobre 3 vezes 2, 6. Aqui, esse 7, conforme a gente observou, é uma fração, todo número natural é uma fração. O 7 você pode encarar como sendo 7 sobre 1, e aí vale a regra, né? Multiplicação de frações. Numerador com numerador, 7 vezes 1 dá 7, sobre denominador com denominador. 1 vezes 5, 5. E aqui é a mesma coisa, né? O 9 é 9 sobre 1. Mas observe que dá para simplificar esse 9 com esse 3, né? Simplificando por 3, aqui você vai obter 3. E aqui você vai obter 1. Dessa forma, 3 vezes 5, 15. Sobre 1 vezes 1, 1 que não precisa colocar. Pronto. Multiplicação de frações. Simples, né? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que essa regra é válida para 2 ou mais frações. Na verdade, é válida para um número finito qualquer de frações. Se você quiser multiplicar 5 frações, multiplica o numerador de todas elas sobre o produto do denominador de todas elas. Lembrando que, antes de sair multiplicando, convém verificar se dá para simplificar alguma coisa do numerador com alguma coisa do denominador. Tudo bem?
O próximo exemplo está pedindo para a gente calcular uma fração de uma quantidade. Já aqui no item A, calcular 2/5 de 60. Veja bem, pessoal, esse 60 eu posso encarar como sendo uma fração? Posso, né? Todo número natural é uma fração, porque o denominador da fração aqui, é 1, né? O 60 é 60 sobre 1, portanto, é uma fração. Então, eu quero calcular uma fração de uma fração. E calcular uma fração de uma fração, conforme nós discutimos, você deve multiplicar essas duas frações, tudo bem? Então, para você calcular 2/5 de 60, basta fazer 2/5 vezes 60. 2/5 vezes 60. Lembrando que convém a gente simplificar, né? O 60 com 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 12. Tudo bem? Então, 2 vezes 12 dá 24. E aqui no denominador vai ter 1, não precisa colocar. Bom, aí agora os outros são todos iguais, né? 3/7 de 280. O que eu devo fazer? Calcular 3/7 vezes 280. Bom, novamente, dá para simplificar o 280 com o 7. Aqui sobra 1 e aqui sobra 40, né? Sobra 40. Muito bem, muito bem. Bom, e agora 3 vezes 40 dá 120. E aqui no denominador vai ficar 1 que não precisa colocar. Entenderam como é que a gente calcula uma fração de uma quantidade? Basta multiplicar essa fração por essa quantidade. Mais um, 5/8 vezes 720. Dá para simplificar o 720 com 8, né? Esse com esse. Aqui sobra 1 e aqui vai sobrar 90, né? 90. 5 vezes 90 dá 450. No denominador vai dar 1, não precisa colocar. Vou deixar os 3 seguintes para você fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Próximo exemplo, agora é exatamente o contrário do exemplo anterior, pessoal. No exemplo anterior, foi pedido para calcular a fração de uma quantidade. Aqui é o seguinte, olha só. No item A, 4/7 de uma quantia é 100. Qual é essa quantia? Não estou pedindo, o problema não está pedindo para calcular 4/7 de 100, não é isso? Se fosse calcular 4/7 de 100, bastava multiplicar 4/7 por 100. Não é esse o caso. Ele está perguntando assim, qual é a quantia tal que 4/7 dessa quantia vai dar 100? Vamos chamar essa quantia de x? É o que eu quero determinar, né? Então, existe uma quantia x tal que 4/7 de x, ou seja, 4/7 vezes x, tem que ser igual a 100. Pronto. Essa é a armação do nosso problema. A gente obteve aqui uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples de ser resolvida. Se você não tem conhecimento de equação do primeiro grau, não tem problema, porque a regrinha aqui é bem simples, pessoal. Olha só. Para você determinar o x, você vai fazer o seguinte. Esse 7 que está dividindo, você passa para o segundo membro multiplicando. Então vai ficar 100 vezes 7. Esse 4 que está multiplicando, você passa para o segundo membro dividindo. Sobre 4. Bom, observe que dá para a gente simplificar, né, o 100 com 4, né? Simplificando por 4, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 25. Portanto, o x aqui para a gente, né, a quantia pedida vai ser 25 vezes 7. E 25 vezes 7 é 175. O denominador seria 1, mas não precisa colocar. Pronto, acabou. Agora o item B, mesma linha de raciocínio. 3/13 de uma quantia é 24. Qual é essa quantia? Então, existe uma quantia, que eu vou chamar de x, tal que 3/13 dela é 24. Ou seja, 3/13 vezes essa quantia x é igual a 24. Como é que a gente vai determinar esse x, a quantia? Simples. Assim, ó. Assim. Pega o 13 que está dividindo, passa para o segundo membro multiplicando. E o 3 que está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Isso significa que o x vai ser igual. Dá para simplificar aqui, olha, 24 dividido por 3, né? Dá 8. Aqui sobra 1, não é verdade? E aí o x vai ser 8 vezes 13. E 8 vezes 13 vai dar quanto? 8 vezes 3 vai dar 24, vai 2. 8 vezes 1, 8. E 2, 10. 104. Então, a quantia tal que 3/13 dela vai ser 24 é 104. Aí, que bacana. Vamos lá. Item C também é a mesma coisa, né? Existe uma quantia tal que 9/10 dela é 270. Qual é essa quantia?
vou chamar de x, 9 décimos de x, ou seja, 9 décimos vezes x, é igual a 270. Como é que a gente faz para determinar x? O x vai ser 270, o 10 está dividindo, você passa multiplicando, e o 9 está multiplicando, você passa dividindo. Bom, isso significa que o x vai ser igual a quem? 270 dá para você simplificar com 9, né? Aqui sobra 1 e aqui vai sobrar 30, né? 30. E 30 vezes 10, 300. 300. Qual é a interpretação desse resultado? 300 é a quantia, tal que 9 décimos dela é 270. Tudo bem?